Olá, galera, nota 10 do segundo ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do reino protista. Hoje a gente vai dar ênfase às protozoonoses, as doenças causadas por protozoários. Então vamos lá? Bom, primeiro, gente, vamos fazer aí uma breve revisão sobre as características dos protozoários. Eles são, então, unicelulares, eucariontes, heterótrofos, podem respirar tanto na presença quanto na ausência de oxigênio, vivem nos mais variados ambientes, podem ser de vida livre, coloniais ou formar associações com outros organismos, mas no caso hoje nós vamos dar ênfase aos protozoários parasitas. Eles são capazes de formar cistos de resistência, a reprodução pode ser tanto assexuada ou sexuada. E aí agora vamos então dar também uma revisãozinha sobre a classificação, recordando com vocês que os protozoários eles são divididos em 4 grandes grupos, são os mais conhecidos, né, os mais importantes grupos, e essa classificação nesses grupos está relacionada à estrutura locomotora, ausência ou presença de determinadas estruturas locomotoras. E aí os 4 grupos principais são o grupo dos sarcodinos, que a locomoção é feita por pseudópodes, como exemplo a ameba, o grupo dos flagelados, que a locomoção é feita por flagelos, que tem como exemplo os tripanossomos, o grupo ciliada, que a locomoção é feita por cílios e tem um exemplo mais conhecido, o paramécio, e o filoesporozoa, que tem como exemplo, os plasmódios são protozoários que não apresentam estrutura de locomoção, certo? E aí vamos falar um pouquinho então na aula de hoje as principais protozoonoses causadas por protozoários. Primeiro, vamos aqui falar de protozoários que se locomovem por flagelos, os flagelados, tá? Dessas doenças que são causadas por protozoários que se locomovem por flagelos, a mais importante, a que realmente tem aí uma incidência muito grande de cair em prova é a doença ou mal de Chagas. Uma doença cujo agente etiológico, lembrando que esse termo, agente etiológico, está relacionado com o agente causador, o protozoário que causa então essa doença. É o protozoário Trypanosoma cruzi. Lembrando que esse nome cruzi é uma homenagem ao Oswaldo Cruz, por isso não está errado se vocês escreverem esse segundo termo com letra maiúscula. O homem adquire essa doença, a forma mais comum é através de um vetor. Então, e esse vetor é um inseto, um barbeiro, um inseto hematófago de hábito noturno, também conhecidos em algumas regiões do Brasil como chupança. Esse inseto, a espécie mais comum que é vetora da doença de Chagas é a espécie Triatoma infestans. Então, olha, muito cuidado para não confundir. Agente etiológico é o protozoário Trypanosoma cruzi, o causador da doença. E o vetor, que é o agente transmissor, é um barbeiro, um inseto cuja espécie é Triatoma infestans, tá? Entre as complicações da doença de Chagas, a mais comum é a insuficiência cardíaca. E esse parasita tem um ciclo heteroexeno. Isso significa o quê? Hétero é diferente. Esse ciclo ele se passa em 2 hospedeiros, no caso o homem, e pode também acometer outros vertebrados, e o inseto, o barbeiro. Os outros órgãos que podem ser afetados, além do coração, que é o principal, é o fígado, o intestino, e os principais sintomas desses órgãos afetados vai ser sempre um aumento do tamanho dessas estruturas. Então, eles ficam com um coração maior, um intestino maior, o fígado também, tudo aumenta de tamanho. E a transmissão, aqui eu coloquei as formas de transmissão. A mais comum, que é através das fezes do barbeiro, mas a transmissão da doença de Chagas também pode acontecer através de transfusões de sangue, da mãe para a criança durante a gestação pela placenta ou até mesmo depois pelo leite materno. E alimentos, A gente tem aí alguns casos, aqui no Brasil de pessoas que foram contaminadas com a doença de Chagas ingerindo alimentos como, por exemplo, o açaí e também caldo de cana, certo? Como que você então evita essa doença? A profilaxia. Profilaxia são as medidas de prevenção. Você, primeiro, pode eliminar o barbeiro, como o barbeiro é um inseto, através do uso de inseticida. Também pode evitar casas de pau a pique, porque essas casas de barro,
muito comuns em algumas regiões do Brasil, elas são locais propícios para o crescimento e proliferação dos barbeiros. Então, você evitar essas casas de pau a pique ou substituí-las por casas de alvenaria. Também não desmatar é uma ótima medida de prevenção, porque evita que os barbeiros saiam do seu local, né, do seu habitat natural e vão se deslocar para cidades, né, para procurar alimento, manter animais domésticos longe de casa e cuidados, obviamente, com os alimentos, com os bancos de sangue. Mães também que são chagácicas não podem amamentar os seus filhos, são então algumas das medidas de prevenção. Como que ocorre então o ciclo da doença? Pensando então na doença de Chagas como uma forma, né, com a sua forma principal de transmissão, que é através das fezes do barbeiro. Então, o barbeiro, ele é um inseto noturno, de hematófago, que se alimenta de sangue, então ele sai à noite para se alimentar. No momento que ele vai se alimentar, vamos supor que ele encontra então uma pessoa, normalmente dormindo, né, à noite, e a cabeça, o rosto, normalmente a gente não cobre, né, é difícil a gente cobrir o rosto também, então o local mais comum do barbeiro picar é no rosto, tanto que esse nome barbeiro vem aí dessa sua característica de picar normalmente o rosto. Ah, Virgínia, então só pica o rosto? Não, pode picar várias outras partes do corpo, tá? E aí quando ele pica, no momento da picada, não é a picada em si que transmite a doença de Chagas, porque a forma infectante do Trypanosoma cruzi não está nas glândulas salivares do barbeiro. A forma infectante está no intestino. Só que o que acontece? O intestino do barbeiro ele é muito curto, então quase que instantaneamente ele suga o sangue, já que ele é hematófago, ele defeca. E aí nas fezes é que sai a forma infectante. E aí quando uma pessoa então coça a pele, porque quando ele pica ele libera uma substância anticoagulante que provoca essa coceira, no local da picada então a pessoa coça, fere, e aí as fezes contaminadas com os tripanossomas caem então na corrente sanguínea. E aí, gente, vamos poder fazer um passeio aí pelo seu corpo, atingindo vários órgãos, mas principalmente os ninhos de tripanossomos se alojam normalmente nas fibras cardíacas no coração. Por isso, o tamanho do nosso coração, que é mais ou menos o nosso tamanho do nosso punho fechado, ele então aumenta de tamanho. E aí causa problemas como insuficiência também, não só cardíaca, mas pulmonar, porque o coração está entre os pulmões. Pode atingir outros órgãos, como por exemplo o intestino, causando problemas intestinais, entre outros problemas, tá? Agora vamos falar de uma outra doença. Então essa foi a doença de Chagas. Vamos agora falar então de uma outra doença causada por um protozoário flagelado, que é a leishmaniose. Tem dois tipos de leishmaniose, todas elas são transmitidas através da picada da fêmea de um mosquito do gênero Lutzumia, conhecido como flebotomídeo, também chamado em algumas regiões como mosquito palha ou birigui. Mas existe uma diferença entre as duas leishmanioses pelo agente etiológico. A leishmaniose chamada de tegumentar ou cutânea, também chamada de úlcera de Bauru, ela é causada pela leishmania da espécie brasiliensis. Então, a leishmania brasiliensis é o agente causador da leishmaniose tegumentar ou cutânea. Ela tem como hospedeiros o homem, cães, gatos, roedores e equinos, e tem como complicações problemas na pele. Então, ela provoca, aqui até coloquei uma imagem aqui para vocês, de problemas, né, ulcerações características da leishmaniose tegumentar. Os principais órgãos afetados por esse protozoário é a face, boca, laringe, pernas e braços. E os sintomas são essas feridas, essas verrugas, também chamadas de ulcerações pela pele, certo? Nariz também adianta, porque essa cartilagem ela fica bastante danificada pelo protozoário, tá? O tratamento é feito através de tratamento, a profilaxia, a prevenção é feita através de tratamento dos doentes, eliminar os mosquitos, você elimina mosquitos usando inseticida, colocando telas nas janelas, evitando água parada, repelentes, e ficar longe de casas, longe de mata, já que esse mosquito, ele é um mosquito onde seu habitat, né, é a mata. Cuidado também com os animais, já que a leishmaniose também afeta bastante, principalmente cães. A gente associa muito a leishmaniose aos cães, certo?
E aí a leishmaniose visceral, percebam que ela é praticamente a mesma coisa da leishmaniose tegumentar. Só que olha o nome, visceral. Ela também é chamada de calazar, mas esse nome visceral vem de vísceras. E essa leishmaniose, ela é muito grave, porque ela ataca as vísceras, né, os órgãos, como por exemplo, fígado, baço, intestino, até mesmo a medula. E o agente etiológico é a Leishmania chagassi. O outro é a brasiliensis e aqui é a chagassi. Mas o vetor é o mesmo mosquito palha, o mesmo birigui. Os hospedeiros também são os mesmos, cães, gatos. Aqui também a raposa é menos comum, mas também pode ser vetor da leishmaniose, hospedeiro da leishmaniose. Complicações pode acontecer em todas as vísceras, por isso a principal complicação são hemorragias. Os órgãos afetados, então, eu já mencionei, fígado principalmente, mas baço, intestino, até mesmo a medula óssea. Sintomas, fraqueza, febre, anemia e essas hemorragias frequentes, tá? E a prevenção, as mesmas da Leishmania brasiliensis. Então, é repelente, é tratamento dos doentes, também tratamento dos hospedeiros, no caso dos cães, por exemplo, tá? Então, a leishmaniose, tanto a tegumentar quanto a visceral, muito associadas aos cães, tá certo? Agora vamos falar sobre a giardíase, também causada por um protozoário flagelado. A Giardia lamblia é o agente etiológico da giardíase. Essa doença tem complicações intestinais e desidratação, não é uma protozoonose muito perigosa. Ela atinge principalmente o intestino delgado e os seus sintomas são fáceis de tratar: dores abdominais, diarreia, perda de peso, hipovitaminoses, né, perda de vitaminas. A transmissão se dá através da ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos da giardia. A profilaxia, então, é tratamento dos doentes, saneamento básico e higiene pessoal. Saneamento básico aqui inclui, então, tratamento de água, tratamento de esgoto, né? Tratar também adequadamente o lixo, certo? É isso. Essa não é tão grave, ainda bem, né? Agora vamos falar de uma IST, de uma infecção sexualmente transmissível, cujo agente etiológico é um protozoário flagelado, o Trichomonas vaginalis. É um protozoário causador da tricomoníase e que é transmitida através de relações sexuais sem preservativo, mas ela é uma IST que também pode ser transmitida através de compartilhamento de toalhas e roupas íntimas, tá? Então, por favor, né, não vão compartilhar aí, por exemplo, calcinha com a amiga, né? Evitem isso, porque podem aí transmitir essa IST. Os principais órgãos afetados é uretra e vagina, né? E tem como sintomas a leucorreia, que é um corrimento branco, às vezes amarelado, no trato genital. A profilaxia, como é uma IST, é o uso de preservativo, uso de camisinha e também tratamento dos doentes. Agora vamos falar dessa doença aqui, que eu comentei até numa aula anterior, que quando a gente fala da doença do sono, a gente sempre associa eu tenho, né? Eu tenho muito sono, então eu tenho doença do sono, né? Mas provavelmente você tem muito sono por outro motivo, não é pela doença do sono em si, porque a doença do sono, também cientificamente conhecida como trypanossomiase africana humana, é uma doença causada pelo protozoário Trypanosoma brucei gambiense e também por uma outra espécie, a rhodesiense, sendo transmitida pela picada da mosca tsetse, que é mais frequentemente encontrada em países africanos. Então, a mosca transmissora, a tsetse, não tem no Brasil. Então, não tem. Então, se você não foi para um país africano, também aparece eventualmente em países asiáticos, mas ela é mais comum em países africanos. Você provavelmente não foi picado aí por essa mosca do sono. Esse nome, doença do sono, pode achar que é uma doença assim boa, né? Mas não é, gente, é muito perigosa. Ela tem vários estágios de desenvolvimento, mas um dos estágios, que é o segundo estágio, os sintomas são muito específicos, podendo ocorrer confusão mental, comportamento violento, convulsões e morte.
A doença tem esse nome por causa de um dos seus sintomas marcantes, que os pacientes vivenciam a inabilidade de dormir durante a noite, mas são frequentemente vencidos pelo sono durante o dia. E essa doença é grave, tá? A gente brinca, né, que muita gente, eu tenho essa doença porque eu tenho muito sono, mas é realmente uma doença perigosa, tá bom? E agora vamos ver as doenças causadas por protozoários do grupo dos sarcodinos, os protozoários que se locomovem através de pseudópodes ou falsos pés. E aí a gente tem a amebíase, causada pela entamoeba histolítica. Ela é transmitida, os mesmos sintomas e a mesma transmissão da giardíase, pela ingestão de cistos nas águas ou alimentos contaminados. E essa água e esse alimento, no caso de alimentos, normalmente frutas e verduras que não passam por um cozimento. Os sintomas também são quase os mesmos da giardíase, dores abdominais, diarreia com fezes com sangue. A prevenção também é a mesma, saneamento básico, higiene pessoal e tratamento dos doentes. Também não é uma protozoonose muito perigosa. Você veja aqui que os sintomas não estão relacionados à morte, como várias outras protozoonoses aí são muito difíceis de tratamento, tá? E aí agora, gente, vamos falar também as protozoonoses causadas por protozoários esporozoários, esses protozoários que são todos parasitas, né? Um grupo de protozoários onde todas as espécies são parasitas, não necessariamente na espécie humana, mas podem parasitar aí outros organismos. E aí a gente vai falar da doença mais conhecida, causada por um protozoário esporozoário, que é a malária. Aqui você tem na realidade, né, 4 agentes etiológicos diferentes, todos eles do mesmo gênero, que é o gênero Plasmodium, que é o Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium vivax e o Plasmodium ovale, que essa especificamente não tem no Brasil, essa espécie, tá? É também um parasita heteroexeno, ou seja, eles se desenvolvem em 2 hospedeiros. O homem, nesse caso, é o hospedeiro intermediário, e o mosquito, que é o mosquito anófilis, também chamado de mosquito prego, é o hospedeiro definitivo. E aqui, gente, vou abrir um parênteses para fixar esse conteúdo. O hospedeiro intermediário é aquele hospedeiro onde vai acontecer dentro dele a reprodução assexuada, tá? Então, no caso da malária, no homem, dentro do homem, acontece a reprodução assexuada. E o hospedeiro definitivo é quando acontece a reprodução sexuada, ok? No caso, aqui vai acontecer no vetor, que é o mosquito anófilis, e mais especificamente a fêmea, porque assim como a fêmea do Aedes aegypti, é a fêmea que se alimenta de sangue, tá? O macho normalmente, né, é consumidor primário, né, herbívoro, então não tem nada relacionado à transmissão dessas doenças. No caso aqui do anófilis, é a fêmea, então, do anófilis, o macho não transmite a malária. Esse mosquito, anófilis, é conhecido aqui no Brasil também por um nome popular, que é mosquito prego, tá? A área de abrangência da malária é onde tem o vetor. Então, a existência do mosquito anófilis aqui nessas regiões de clima equatorial. E o Brasil, então, a malária é considerada uma doença endêmica, principalmente na região amazônica, onde tem esse mosquito, tá? Então, a malária é uma doença endêmica da região amazônica aqui no Brasil, mas ela atinge aí outros países de clima tropical, onde esse mosquito é encontrado. Olha, vamos falar um pouquinho sobre o ciclo biológico da malária. Ele é grande. O plasmódio, ele tem várias formas infectantes. E aí vamos então começar aqui. É ciclo, né? Eu posso começar de qualquer lugar, mas vamos começar aqui com a penetração dos esporozoítos junto com a saliva. Daí esse nome, lembram? Esporozoário vem desse termo esporozoíto. Então, quando a fêmea do mosquito prego pica uma pessoa, juntamente com a saliva, entra na nossa corrente sanguínea a forma infectante do plasmódio chamado de esporozoíto. Esses esporozoítos chegam ao fígado e ao baço, e dentro do fígado e do baço vai acontecer uma divisão múltipla chamada de esquizogonia. E aí eles vão se transformar em uma outra forma infectante chamada de merozoíto.
Esses merozoítos saem do fígado, saem do baço e vão para a corrente sanguínea de novo, atingindo uma célula específica do nosso sangue, que são as hemácias ou glóbulos vermelhos. Dentro das hemácias, eles vão crescer e sofrer divisões múltiplas. E aqui dentro da hemácia acontece a reprodução, então, assexuada. Eles se reproduzem tanto, mas tanto dentro da hemácia, que as hemácias se rompem. E aí, ao romper a célula, vai acontecer os sintomas da doença. Então, o sintoma característico da malária, que são febre alta, sudorese e calafrios, eles acontecem no momento de ruptura das hemácias, liberando, então, agora uma outra forma infectante, porque os merozoítos agora passam a ser chamados de gametócitos. Aí, esses gametócitos, então, na corrente sanguínea, vão para a corrente sanguínea novamente, e caso o mosquito pique essa pessoa, ele será contaminado e absorve essa forma infectante que é o gametocito. No mosquito, esses gametocitos têm nome, lembra, gametocito, lembra gameta. Eles vão se transformar nos gametas e virar, então, um oocisto, que se transforma em esporozoíto, continuando o ciclo da doença. Então, dentro do mosquito, os gametócitos vão se transformar em gametas, e aí vai acontecer dentro do mosquito a reprodução sexuada, ok? Então, esse aqui é o ciclo da malária. Esse slide aqui, então, a gente vê novamente o que eu falei sobre, então, o desenvolvimento aí dessas formas infectantes. Então, penetra, né? Quando o mosquito, então, pica, penetra os esporozoítos vão para o fígado, saem do fígado na forma de merozoítos, os merozoítos vão para as hemácias, dentro das hemácias acontece a reprodução assexuada, e quando ocorre a ruptura das hemácias, libera-se então os gametócitos, e nesse momento de ruptura das hemácias acontece os picos de febre, os calafrios, a sudorese, que são sintomas característicos da malária. Esses gametócitos vão ser sugados, né? Quando um novo mosquito pica a pessoa, adquire esses gametócitos, e dentro do mosquito vai acontecer a reprodução sexuada, continuando assim, dando continuidade ao ciclo do plasmódio, certo? E aqui, gente, é interessante porque esses picos de febre têm um nome. As febres na malária são em tempos regulares. Elas acontecem, então, em intervalos de tempos regulares, por isso a gente até tem um nome. Essas febres são chamadas de febre intermitente, tá? Febres em intervalos de tempos regulares. E cada espécie de plasmódio, cada espécie vai ter um tempo específico. Olha que interessante. O plasmódio vivax, o período de febre acontece de 40 em 48 horas. O malária de 70 em 72 horas. O falciparum de 36 a 48 horas. E o ovale, que não tem aqui no Brasil, acontece em intervalos de 48 horas. Aí aqui eu coloquei outros sintomas também que podem acometer uma pessoa com malária: lesões no fígado, anemia, cansaço, falta de ar e desânimo. E o plasmódio falciparum especificamente pode causar lesões no cérebro e forte anemia, o que requer até mesmo transfusões de sangue, certo? Bom, aqui também, gente, vamos falar um pouquinho do tratamento, porque a malária é uma doença tão comum no Brasil. O tratamento é feito com medicamentos que matam parasita no fígado e no sangue, e o quinino é o bastante utilizado para o tratamento da malária. A prevenção acontece, então, com o uso de inseticidas, drenagem de regiões alagadas, uso de cortinarias, né, de cortinas para vedar as portas e janelas, usar repelente, controle biológico também hoje é uma boa maneira aí de se combater, de se prevenir a malária, certo? E aí agora, para a gente finalizar aqui, a toxoplasmose, causada pelo Toxoplasma gondii, um protozoário esporozoário que é transmitido através das fezes, contendo os cistos, principalmente fezes de cães e gatos. Também é uma doença congênita que a mãe pode passar para o feto, causando vários problemas na formação do feto. Os sintomas são muito variados também, porque os cistos podem atingir vários órgãos, mas a toxoplasmose está muito associada à cegueira, a abortos e retardos mentais, tá? Se leishmaniose é muito associada mais a cães, a toxoplasmose é muito associada aos gatos, certo? A transmissão também
a gente tem que tomar bastante cuidado com alimentos contaminados também, com esses cistos, certo? Em relação às doenças, tem mais doenças, tá, gente? Causadas por protozoários, por exemplo, causado por um protozoário ciliado, que é a balantidiose, mas hoje eu vou ficar aqui na nossa videoaula com essas principais, certo? Mas não deixem aí de acessarem lá o blog Bionota 10 para copiar o resumo, ver os exercícios sobre essa matéria tão importante que são as doenças causadas por protozoários, as protozoonoses. Um beijo, muito obrigada e até a próxima!